Boa noite, galera. Estamos chegando. Boa noite, Sui. Boa noite, Fabiane. Boa noite, galera. Fala, Andrei. E aí, Gustavo? Ih, saiu do meu fone. Deixa eu tirar o fone. Então. Ele saiu. Beleza, cara? Tranquilo? Tranquilo, cara? Tranquilo. Hoje eu tô bem, cara. Tirar uma sonequinha de tarde. Tô... Pior que Cara, cansei mais depois do almoço, que eu sabia que eu ia estender meu... Ih, cara, o meu negócio... de- A tela fica escurecendo, cara. Deixa eu sair e entrar de novo, porque senão tem que ficar apertando a tela aqui rapidão. beleza. Vai lá, faz os ajustes aí. Gente, para quem não entendeu aí, o Andrei falando de tirar uma soneca, porque 7 horas para ele é tarde. Acreditem se quiser. Ele está acostumado a fazer live meio-dia. Para quem está chegando agora, a galera não sabe o que está acontecendo. Nossa live hoje é com o professor Andrei, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, apenas PhD em neurociência, galera. Ele apareceu aqui de novo. Vamos ver se agora está certinho. Fala, Andrei. E aí, voltei. Tá Voltei. certinho aí agora? É porque eu não sei o que dá, que às vezes minha tela fica apagando, sabe? Eu tenho que ficar apertando. Sem problema nenhum. É, Até contei, André, que você é mais do dia pra galera, né? 7 horas é tarde pra você, né? cara, pô, pra mim, assim, quem não me conhece aí, vou contar. Eu acordo 5:30 da manhã, naturalmente, né? 5:30, mas assim, aí dá 9 eu tô 9, tô desmaiando, assim, 9:30. E 7 horas é um horário pra mim avançado, né? Mas hoje eu tô legal, né? Hoje, como eu queria a sonequinha, eu vejo, às vezes eu abro o Instagram, vejo 8, 9 da noite, assim, aquela porrada de live, assim, eu falo assim, meu Deus, cara, eu não consigo, gente. Assim, não é. O cérebro não aceita. Vamos ver hoje como é que vai estar esse funcionamento aí. É, Mas tirou sonequinha à tarde, tá tranquilo, né? deu uma disquete, foi de propósito, isso que é legal, dá para fazer ajustes na rotina, né? Que Para legal. você aproveitar mais o dia. Andrei, Mas para vamos quem lá. não. Vamos lá, vamos começar pelo começo. Para quem não conhece professor Andrei, quem é professor Andrei Maia? Beleza, onde ele mora, o que ele come. Quem não me conhece, meu nome é Andrei, eu sou professor de neurociências da Federal de Santa Catarina. Tenho linhas de pesquisas na área de neurociência aplicada ao aprendizado, na área de atenção especificamente. Faço vários trabalhos de divulgação científica no Instagram, quem quiser depois ver aí no meu Insta. Eu falo muito de. Que inclusive foi assim que a gente se conheceu, né, Gustavo? Falo muito de Exatamente. atenção, formação de memória, técnicas de estudo, enfim, toda a luz da neurociência, né? Soneca, que eu acabei de falar, falo muito de soneca. E eu acho que é isso, né? Dito em linhas gerais, tem um canal no YouTube chamado Culpa do Cérebro, tem um podcast chamado Culpa do Cérebro. E é isso, a gente vive assim, fazendo lives e falando de informação com a galera aí, informação científica. Bom, quem não conhece o Instagram e o YouTube do Andrei, eu recomendo fortemente, é muito bom. Eu acompanhava antes de conhecer o Andrei e, coincidentemente, a namorada do Andrei é minha aluna, né? É, Era minha aluna, pelo menos. E mais uma curiosidade, na minha pós-graduação, esses dias eu falei que ia fazer uma live contigo e todo mundo conhecia o teu canal no YouTube. ah, foi? Aham, tu é Maneiro. Eu não tenho a menor ideia, famoso, rapaz. eu não tenho a menor ideia que, assim, É. quem quer, sabe? Às vezes as pessoas me contam, não, que meu pai, eu fico assim, caraca, sério? Meu pai estava te assistindo. Eu falei, nossa, caramba, nem imagino, não tem como saber, né? São só alguns numerozinhos que aparecem ali, não tem ideia. Que Não, legal, tu vai longe, Andrei, tu vai longe, tu não sabe, mas tu pega uma galera que tu nem faz ideia. legal. Essa live ia acontecer mais ou menos há 2 semanas atrás, É, não era isso, Andrei? aí o Instagram ficou sabendo e bloqueou a gente. Botou. Que estavam com medo de
de ser muito bom. Foi exatamente isso, galera. Foi naquele dia que o Instagram não estava funcionando, a gente não conseguiu fazer a live. Então a gente acabou remarcando. O que acontece? Lá naquela ocasião, eu abri uma caixa de perguntas no meu Instagram e eu nunca vi tanta pergunta no meu Instagram. A galera mandou muita pergunta. Então eu já tenho uma pré-seleção daquela vez que eu abri a caixinha lá de perguntas. Eu já separei aqui algumas, tá, Andrei? Beleza. E quem tiver pergunta, quem quiser ir fazendo pergunta, vai mandando aí que eu vou selecionando, encaixando durante a live para o Andrei responder. Hoje, basicamente, quem vai ensinar para a gente é o Andrei. Eu não vou responder nada. Eu só vou intermediar as perguntas aqui, André. Eu quero só ficar de ouvinte aprendendo hoje também. Nossa habilidade, hein? Putz. Vamos lá? Mas vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta, Andrei. Existe alguma forma da gente aumentar a concentração, tá? E a quantidade de dopamina, por exemplo, disponível naturalmente para a gente estudar mais concentrado? Então, Gustavo, vamos separar duas coisas aí. Porque, para quem não sabe, dopamina é um sinal químico do cérebro que modula várias áreas do cérebro, né? Faz umas ficarem mais ativas, outras menos ativas. A gente tem vários sinais que fazem isso. A dopamina é um deles. E é um sinal que é liberado quando a gente está motivado. Quando você está muito afim, quando você está muito curioso. Caraca, velho, o que vai acontecer no próximo episódio? Caraca, o que será que o André vai falar agora? Vai falar uma coisa muito mágica. Quando você está muito motivado, você tem a dopamina. E a dopamina modula várias áreas, inclusive, talvez em especial, as áreas envolvidas com atenção. Por isso que é muito fácil você ficar focadão quando você está jogando um jogo que você gosta. Quando você está lendo um livro que você adora, quando você está vendo uma série que você adora, ou quando você está conversando com alguém que você quer muito. Você fica ali, ó, focado, né? E a dopamina que está fazendo isso, ó, funilando sua atenção para aquilo. Fica fácil ficar assim, né? Agora, vamos lá. Então, assim, isso é um fato, pessoal. Foco, capacidade de ter foco e concentração é muito afetado por motivação. Demais. Eu vejo muita gente aí, Gustavo, sei lá, não vou citar nomes, mas muita gente falando que motivação não é importante. Cara, porra, tudo bem, disciplina é importante pra caramba, gente. É importante e anda de mão dada com motivação, mas, cara, motivação não é importante. Gustavo deve saber 1 milhão de experiências aí de alunos motivados e desmotivados. A diferença é gigantesca no desempenho. E em boa parte por causa dessa moleculinha, dopamina, que é liberada ali, faz a pessoa ficar... Muda muito, muda o cenário, né? Aí você me pergunta, pô, Andrei, que legal, hein? Será que dá para aumentar essa dopamina? Com certeza. Mas não é tão simples quanto muitas pessoas fazem parecer. Infelizmente, pessoal, ou felizmente, porque talvez se fosse fácil a gente ia acabar fazendo cagada. Infelizmente, a gente não tem uma coisa que pode tomar. Na verdade tem, mas não vai funcionar. Coisas que você toma, a pessoa me pergunta, o que eu posso tomar para aumentar a dopamina? Sabe o que aumenta a dopamina, gente? Para vocês terem uma ideia? Cocaína, heroína. Inclusive, essas drogas, elas fazem a pessoa ficar viciada, muito motivada para usar a droga, porque elas aumentam a dopamina. Mas ela não vai ajudar a pessoa a estudar. Você estudar você ter motivação para estudar, é você ter um aumento da dopamina no seu cérebro na hora que você pensa em estudar, na hora que você vai estudar, na hora que você está estudando. Agora, o que vai fazer você ficar motivado para estudar, gente? Somente se o seu cérebro entender aonde é que aquela sessão de estudo vai te levar. Então, imagina, galera que trabalha aí com o Gustavo, tem todo um planejamento. Olha, você vai fazer tal concurso, você quer fazer tal concurso, não quer? Quero. Por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro e quero ter estabilidade, que eu acho que é o mais comum. Beleza? Isso te motiva? Me motiva. Você vai fazer esse concurso? Vai. Você tem esse conteúdo todo, você vai estudar, você tem esse tempo todo, a gente vai dividir esse conteúdo em metas. Seu cérebro, se ele tiver bem claro o porquê de cada meta do dia, pô, hoje eu vou estudar isso, porque se eu concluir esse pedacinho, eu vou saber mais um pouquinho de tal matéria, que vai cair na prova, que é uma prova que eu tenho que ir bem. Entende? A gente tem que ter essa narrativa construída para o seu cérebro falar, então essa sessão de estudo é importante, então isso daqui é importante, e aí ele libera dopamina. Não tem hack, gente, não tem outro jeito. É isso. Não tem nada que você pode tomar. Mesmo que você tome alguma coisa que aumente a dopamina vai aumentar para tudo. Inclusive para você mexer no celular, para você assistir Netflix. Exatamente. É outra coisa que te motive, não é só para estudar. O que a gente quer da motivação é ter ela para estudar, uma coisa específica. E não tem atalho. Você tem que ter essa organização, tem que ter essa compreensão.
aonde você Boa. quer chegar, né? Tem que Respondi, manter sempre... O que foi, Andrei? respondi a pergunta, é porque você falou de foco, se eu fugi muito. Respondeu muito bem. É aquela questão do propósito, né, Andrei? Se você esquece o propósito de você estar estudando um monte de matéria, você vai ficar no meio do caminho, né? Com certeza. E tem, Ah, eu não sei se você faz isso com os seus alunos, Gustavo, mas uma estratégia que eu vejo o pessoal de concurso usando muito, o pessoal usando para vestibular, é colocar pistas daquilo que elas querem. Então, eu quero ser rico para poder viajar. Você põe fotos de você viajando, sei lá, o lugar que você quer ir, para te ajudar, esse feedback, te ajudar a lembrar, falar, é por isso que essa sessão de estudo aqui tá rolando, porque eu quero aquilo ali. tem vários alunos meus que falam assim, Gustavo, tu pode mandar teu contra-cheque, por favor? É um, Está valendo. é um bom estímulo. Acho que eu ia ficar interessado em fazer esse concurso aí. Vamos para a segunda pergunta, Andrei? Claro, vamos lá. Essa aqui pintou várias vezes, inclusive na caixinha. Samuel, que está assistindo, vai querer saber também. Qual é a quantidade de atividade física ideal para quem está estudando? E de qual tipo, Andrei? Putz, cara, não tem uma resposta simples, galera. Porque, assim, a atividade física ela é muito variada em vários aspectos. Entre eles, você pode ver a diferença do aeróbico para musculação, duração, intensidade, horário do dia. Então, você tem uma série de parâmetros. Não tem, é difícil dar uma receitinha que vai valer para todo mundo, assim como para quase tudo, né? Quando vocês verem uma coisa muito redondinha e muito genérica, assim, que vale para todos, vida, porque o corpo humano é variado. Os horários, nossos horários variam. O meu horário do Gustavo é diferente. Se eu falar um mesmo horário aqui, vai ter uma coisa estranha, tá? A recomendação geral, pessoal, de um modo geral, é menos do que as pessoas imaginam o necessário. A recomendação da Organização Mundial da Saúde, para a gente ter todos os benefícios, o pacotão de benefícios da atividade física, é 150 minutos por semana. Agora, não precisa ser 150 minutos na academia, não precisa ser 150 minutos no jiu-jitsu. É 150 minutos, talvez uma corridinha, 30 minutos de corrida. Não precisa nem ser corrida, pode ser moderado, que é uma corrida, uma coisa mais intensa, né? Tem que ter algum grau de intensidade, né? Agora, qual que você vai escolher para você? A minha sugestão é o que você tiver mais facilidade, mais acessível, o que você gostar mais. Isso é importante para você conseguir ter hábito de prática de atividade física. É importante, até por questão da motivação que eu comentei, isso vale para atividade física também. Se você vai fazer um negócio que tem gente que odeia academia, odeia. E pode odiar por vários motivos, porque a pessoa se sente exposta, porque ela chega lá e se sente mal, porque o ambiente é fechado, ou por N motivos você pode não gostar. Então, não faça academia. O que quer que você consiga fazer, sei lá, 20, 30 minutos por dia, top. Sabe? O que for mais acessível e mais agradável para você. E tem muito benefício. Hoje mesmo eu falei de um post sobre isso, né? A atividade física produz a irisina, um hormônio, o músculo produz um hormônio que vai lá no seu cérebro, nas áreas envolvidas com memória, e faz a memória ser mais fácil de ser formada, melhora a qualidade do sono, é um somatório, melhora a capacidade de concentração, é um somatório de benefícios, assim, realmente faz muita diferença. Muito legal. Ansiolítico, né? Ajuda a combater a ansiedade, que eu sei que é uma coisa muito presente na vida de muitos. Então, a verdade é que dificilmente alguma atividade física vai acabar prejudicando quem está estudando para concurso. Com certeza. Vai no que você gostar mais, dê aí o que der, o máximo que você puder fazer, o mais frequente possível. Tenta colocar no mesmo horário, isso é importante, todo dia mais ou menos. Minha sugestão, Gustavo, geral, se você é uma pessoa mais despertina, que gosta mais da tarde, da noite, põe de manhã. Tá. Se você é mais matutino, gosta de horários mais cedo, põe mais tarde. Porque daí a atividade física vai te ajudar a melhorar seu desempenho no horário que você não está tão bem. Se você é meio zoado de manhã, faz exercício físico logo de manhã cedo. Se você é meio zoado, que é o meu caso, né, de tarde, põe no meio da tarde. Porque exercício físico é um excelente, praticamente uma droga natural para o seu cérebro, para você potencializar essas coisas. Realmente. E uma coisa que eu digo muito para meus alunos é assim, um pouco de atividade física já é melhor do que atividade física nenhuma, porque às vezes o cara fala assim, Gustavo, mas eu só vou poder fazer 30 minutos 3 vezes por semana e tal. Já é melhor do que ficar parado. E às vezes a pessoa pode mudar, às vezes ela começa a ir de bicicleta para o trabalho, sei lá.
Simples assim. Você, em vez de carro, vai de bicicleta. Já Pronto, faz você matou o diferença. tema ali, só trocando o veículo, se for possível, né? Ou vai a pé, Uhum. tá? A galera pega carro para muita coisa, né? Vai na padaria e pega carro. Pega o carro. Pô, aproveita a oportunidade e dá uma. E olha, e tem outros benefícios, ô, Gustavo. Por exemplo, se eu vou caminhar, esse processo de caminhar e a paisagem mudando tem um efeito ansiolítico também. E tem um trabalho que eu vou até fazer um post em algum momento mostrando que nesse momento que a gente está viajando, geralmente a gente está divagando, combate a ansiedade e é interessante para a criatividade. Excelente momento para as memórias serem consolidadas, para você ter ideias novas. Que legal. Então, não é perda de tempo, tinha que estar estudando. Não, não, calma. Você pega uma das pausas que você tinha, que tem que fazer, e vai caminhar, vai correr. Eu tenho Que várias legal. correndo, cara. Sim, é um dos momentos que eu mais tenho ideia. De Que pouso, maneiro. de projeto, umas ideias assim, sabe? Que as coisas falam, caralho, ia ser muito massa, não sei o quê. Eu tô correndo muitas vezes. Muitas vezes. Mas também, vamos lá. Tu aumenta a oxigenação, tu aumenta o fluxo sanguíneo, teu cérebro fica ali todo É, aceso, né, a cara? química do cérebro muda, a química do corpo muda, e são mudanças, são benefícios que você colhe no dia, na hora. Você vai aprender mais no dia, porque você fez atividade física no dia. Assim, tem esses benefícios. E a longo prazo, o cérebro, ó, por exemplo, o cérebro fica mais sensível à dopamina com a prática de atividade física. Ou seja, dito em linhas gerais, é mais fácil você se motivar para fazer coisas que exigem esforço, como estudar a longo prazo. É mais fácil você sair daquela inércia, né? Ai, Entendi. tá. É mais fácil. Porque você muda o cérebro muda. Que legal. Quimicamente, dia e a longo prazo, né? É muito benefício, cara. É muito Não, benefício. Muito. tem prevenção de demência, prevenção de Alzheimer, né? Tem. Alzheimer. É muita coisa mesmo. Inclusive, coincidentemente, hoje eu li vários artigos sobre influência da atividade física nos estudos. Eu só vi uma pequena ressalva, né, me corrija se eu estiver errado, a atividades muito intensas, tipo assim, uma maratona, né? É, E aí, é, né? muito. A atividade física é um evento estressante para o corpo. Estressa, um estresse mecânico, inclusive, né? Batendo e mexendo. É o único estresse que a gente chama de estresse fisiológico. É um estresse bom, digamos assim, né? Um estresse natural, normal e bom. É para acontecer. O problema é que nós somos projetados para termos atividade física como algo presente na nossa vida. A nossa sociedade que mudou isso. Uhum. Não existia carro antes, não existia luz elétrica, não existia geladeira. Você tinha que sair da caverna. E caçar, tinha que caçar, né? De jeito. Então, sim, mas de fato o excesso é ruim também. Atividades físicas muito. Eu não sei dizer qual que é o limiar exato, depende do que está sendo feito, né? Mas o excesso também, dependendo da intensidade que você praticar, você vai ficar morto, né? Você não vai conseguir fazer mais nada Entendi. depois. E de um nível de 30 minutos a uma hora, mas isso aí também depende muito da intensidade. Acho que ninguém. São raros as pessoas que têm problema com isso, né? Geralmente o problema é o sedentarismo. Sim, né? não, eu só falei isso aí porque foi a única ressalva que eu vi em 6, 7 artigos que eu li, né? Porque realmente se for muito intensa, daí o teu corpo chega no nível de estresse, teu cérebro, ele passa a não ser mais a prioridade, enfim. Mas foi o que eu te falei, aquilo que eu estava falando, qualquer atividade física geralmente vai ajudar de alguma forma Sim. na cognição, velocidade de processamento, memória, enfim, uma série de benefícios. Próxima pergunta é muito boa, hein, Andrei? Bom. Eu adorei quando mandaram essa pergunta. Vamos lá. Quem é que estuda melhor e rende mais? Quem dorme num horário convencional, acorda de manhã cedinho e dorme à noite? Ou quem troca e dorme durante o dia porque fala que estuda melhor de madrugada porque não tem barulho para atrapalhar? Cara, assim, vamos supor que todas as condições são iguais, né? Só mudou isso. Porque, de um modo geral, né, quem vai ter o melhor desempenho, eu diria até disparado, é o de dia. O que estuda isso é o que durante o dia. O de dia. Por quê? Nós somos programados para sermos diurnos, somos animais diurnos. A gente não enxerga à noite, pessoal. Alguém enxerga à noite? Nós não somos programados para sermos ativos de noite. Tá? Se a gente foge do que é natural para a gente, como é o caso da atividade física, não é normal a gente ficar muito parado. Não é normal a gente ficar muito ativo durante altas horas da noite. Por exemplo, assim, fazendo a ressalva
por exemplo, agora tá de noite aqui em Floripa, são 7 e tanto, né? Tudo bem, quando eu digo de noite é de madrugada, depois de meia-noite, a partir de meia-noite. Não é natural o ser humano estar acordado mais ou menos depois de meia-noite. Se isso está acontecendo, tem alguma coisa que não está funcionando bem. E aí, paga preço do ponto de vista atencional, do ponto de vista de formação de memória, do ponto de vista emocional. Regulação emocional fica muito zoada também por causa desses horários. Mesmo que a pessoa esteja dormindo às 7 horas. O horário, você ter muita luz no horário errado, uma das coisas que eu mais falo no Instagram, isso é muito ruim. Faltar luz de dia e muita luz de noite, isso é muito ruim. Isso é detectado pelo cérebro, o cérebro é modulado, é afetado, e a pessoa paga vários preços que vão prejudicar muito o desempenho dela. E você fala muito isso de fato no teu Instagram, uma das coisas que eu mais vejo por lá. É porque é uma coisa que pouca gente fala, na minha opinião, e realmente tem um impacto muito grande em muitos aspectos. Sono, memória, atenção, motivação, bem-estar, humor. E é uma coisa simples, né? É luz, num horário... Extremamente simples. Então, cara, assim, eu ouço muita gente falando isso. Eu rendo melhor de noite. Beleza, se o de noite que a pessoa tá falando é tipo agora, até umas 8, 9, ok. O nosso alerta pode estar bem alto, especialmente pessoas mais vespertinas, né? Que preferem horários mais tarde. Mas disso, cara, já acho que tem alguma coisa tá desregulada aí. Não era para você estar alerta depois de 10, 11 horas, era para você estar com sono. Era isso que era para acontecer. É o natural, né? Galera, vai mandando pergunta aí que eu tô separando algumas já para fazer pro Andrei. A próxima pergunta, Andrei, que eu separei, que mandaram lá na caixinha, já é uma daquelas assim, cara, ela quer a caixa de Pandora. Ela quer saber o seguinte: qual é a melhor forma de fazer revisão, Andrei? Putz, cara, Gustavo, depende muito da estratégia, né? Depende do objetivo, do tempo que a pessoa tem. Isso é uma coisa que eu acho que você deve falar bastante. Vamos fazer o seguinte: pensa criação de memória de longo prazo. A galera que está estudando para concurso geralmente tem que criar uma quantidade de memória de longo prazo muito grande. Sim, entendi. Assim, o que a literatura mostra? Primeiro, ponto 1, você tem que revisar. Isso é um fato. O que eu quero dizer com revisar? É você, de alguma maneira, reativar a memória, aquela memória que você construiu quando você estava estudando. Na hora que você estudou, você adquiriu uma informação nova, uma memória nova. Melhor ainda se você tiver conseguido relacionar essa memória com coisas que você já sabia. É como se fosse uma pecinha do quebra-cabeça. Você pegou uma pecinha nova, quanto melhor você conseguir encaixar no cenário que você já tem montado, melhor. Ponto 1. Agora, se depois disso, essa memória não for reativada, no dia seguinte, no outro dia, você não fizer nenhum esforço de lembrar aquilo, não tiver nada que faça você reativar essa memória, reativá-la, realmente os circuitos envolvidos dessa memória, né? A tendência é ser perdida, a famosa curva do esquecimento, né? E a gente já sabe, há século atrás, que a maior parte, se a gente não fizer nada depois de uma sessão de estudo, você perde a maior parte 1 ou 2 semanas depois. Maior parte, quero dizer, 80%, 70%, 80%. Vai embora. É um processo natural, gente. Eu falo muito isso. O cérebro, ele não quer lembrar de tudo. Ele quer lembrar só o que é importante. Na hora que você está estudando, ele tem vários mecanismos para fazer essa seleção. Entre eles, a atenção, motivação, as técnicas que você está usando, se você está grifando. Tem coisas que você pode fazer para ajudar o cérebro a saber, isso aqui é importante, essa palavra aqui é importante, esse termo aqui é importante. Isso vai afetar o quanto você vai lembrar no dia seguinte. Ok. Agora, se depois, passando os dias, conforme você vai dormindo, o seu cérebro ele vai meio que limpando, vai fazendo vai revisitando tudo que tem ali e o que não é importante, fala, isso aqui eu não preciso. E uma coisa que não está sendo relembrada, entende-se que não deve ser tão importante. Essa é a lógica. Então, ao longo do passar dos dias, especialmente das noites, quando você dorme, você tem essa limpa, ele fala, isso aqui é importante, fica. Isso aqui, não, vai. É um processo natural. O que for ativado nos dias seguintes vai naturalmente indo embora. Por isso que revisão é tão importante, tá? O que a literatura sugere? Que você tenha algum momento de revisão no mesmo dia e no dia seguinte são 2 momentos importantes.
no mesmo dia para... E aí, qual que é a melhor revisão que você deve fazer, né? O que vocês chamam de revisão ativa, né? Que é você forçar, tentar lembrar do conteúdo sem olhar o material. Boa. Como você pode fazer isso? Por meio de perguntas, talvez por meio de palavras-chave. De alguma maneira, você tem que dar uma pista para o seu cérebro, uma pergunta, uma palavra, que te guie para tentar lembrar um conteúdo, sozinho, sem ler. E aí, se você tenta resgatar, reativar essa memória, você vai falar, porra, deve ser um negócio importante, tá jogando o foco atencional lá para lembrar, deve ser uma parada importante para ele, né? Mais ou menos assim Boa. que funciona. Então, no mesmo dia e no dia seguinte são 2 momentos importantes. Por que no dia seguinte? Porque você dormiu. Como eu falei, as fases do sono têm várias funções. Entre elas, fazer esse... Qual que é a palavra? Não tá fugindo. Uma gestão? Não, essa seleção, não é seleção que a palavra que eu queria usar, essa limpa, né? Essa limpa, o que é importante e o que não é das memórias. O que realmente vai guardar, o que não é. O sono é fundamental nesse processo também, não é só o sono. Então, o dia seguinte é um bom momento para você fazer uma segunda revisão. E os dados sugerem que... E a partir disso, quanto mais você fizer, melhor. Mas o ideal é que não seja muito próxima, que tenha algum espaço. Então, eu estudei alguma hora e faço ali, estudei, li, paro e tento lembrar tudo que eu estudei. Isso já vai ser uma forma de você reativar o que você acabou de ler, né? Agora, o ideal seria eu deixar isso para lá e a próxima revisão ser no dia seguinte ou algum tempo depois, né? E aí, enfim, aí depende, né? Então, no mesmo dia seguinte, depois espera-se que a necessidade de revisão vá diminuindo, porque você vai conseguir, a memória vai ficando firme, né? Com o passar do tempo, a necessidade de você ficar reativando ela para deixá-la mais forte vai ficando menor a necessidade, então a frequência com que você vai precisar revisar vai ser a tendência que seja menor. Mas, dito em linhas gerais, Gustavo, mesmo dia seguinte, o máximo que você puder dentro aí da agenda, né? Da agenda. Depois, na verdade, o que você tem que fazer é uma gestão de esquecimento, né? Faz do dia seguinte, vai vendo mais ou menos quando você tem que fazer e vai espaçando o máximo possível. Exato. Assim, se você fez uma revisão, né? Tentou lembrar um conteúdo e conseguiu lembrar muito bem, isso quer dizer que a necessidade de revisar é relativamente menor, ou seja, você pode deixar para mais para frente a próxima sessão de revisão, do que se você tentar lembrar e não lembrar. Você tenta lembrar eu te fiz uma pergunta, você tenta lembrar e não lembra a resposta, isso quer dizer que você vai olhar o material, né, para ver o que era a resposta. Isso quer dizer que a próxima revisão vai ter que estar mais próxima. Você vai ter que tentar de novo. Então, a ideia... E tem sistemas que fazem isso, né? Tem o artigo que está valendo... Tem os flashcards, por exemplo, que é o Anki, que é o programa de flashcards, é uma forma de gerir. E tem uma coisa que eu queria enfatizar com você, André. O PhD vai falar. Revisão é melhor você resgatar a informação da sua memória do que ler o teu resumo. Isso. Correto? Sim, está bem claro. Porque é o seguinte, a forma como você vai reativar a memória se você lê o conteúdo é diferente da forma como você vai reativar a memória se você tiver uma pista e tiver que achar o conteúdo. São coisas diferentes. É como se você chegasse na biblioteca, a primeira opção é o bibliotecário te pegar você e te leva ali na prateleira, pega o livro e dá na sua mão, digamos. A segunda é a bibliotecária fala, olha, tá lá naquela prateleira. Aí você tem que ir lá sozinho. Do ponto de vista neural, é mais ou menos essa a diferença. E na segunda opção, você aprende muito melhor o caminho, resumindo. Se o bibliotecário te levar, você não vai prestar atenção no que ele tá... O caminho para achar o livro. O bibliotecário tá me levando. Inventei essa analogia agora, hein? Muito boa analogia. Levando na prateleira, depois, se você precisar achar o livro sozinho, você não vai achar, porque foi o bibliotecário que te levou. Na segunda opção, como você teve que achar sozinho, é até mais dolorido. E isso é legal, Gustavo, porque, de fato, o cérebro aprende a achar memória. Achar a memória não é um processo simples. A galera acha que Imagina uma biblioteca bem grande e os livros não estão... É uma biblioteca
que é é tridimensional, assim, um negócio, não é fácil achar informação ali. E o cérebro, ele aprende a achar o caminho para uma informação específica. Então, tem isso, tem essa questão de você treinar, achar informação também, além de você reativá-la, né? Entendi. São aproximadamente 86 bilhões de neurônios, né? Coisa, cara, puta É merda, assim, muita coisa. inacreditável, é muito neurônio, muita conexão. E cada um pode fazer até 10 mil ligações, é mais ou menos isso? Assim, é uma estimativa, não sei quão bem, assim, são milhares. São bilhões de células se comunicando milhares de vezes. Aí você faz a combinação disso, dá um valor astronômico. Dá 8 quadrilhão, cara. É muito bizarro. Assim, Pelo amor de Deus. Realmente acho lindo, né? Fico fascinado. Ó, essa pergunta aqui, ó, eu até marquei com marca-texto, porque muita gente que está assistindo vai querer saber essa resposta, Andrei. Essa aqui também é uma daquelas perguntas assim, que vale R$1 milhão. Como controlar a ansiedade na semana da prova, Andrei? Cara, isso aí é difícil. Assim, não sugiro você começar a usar nada, não começar a usar nenhum fármaco nessa semana, porque qualquer fármaco que você tome vai afetar o seu corpo, o seu cérebro, pode afetar seu sono, e aí você se preparou pra caramba, se chegar na hora da prova, você não tiver um estado fisiológico legal, mesmo que você saiba, como eu falei, achar uma informação não é simples. Talvez você tenha estudado, talvez você tenha aprendido, a informação está ali. Só que se a sua capacidade de controle da atenção não estiver legal no dia, porque você dormiu mal, por exemplo, você vai ter muito prejudicado você conseguir achar a informação, né? Agora, depende muito, né, cara, do tipo, assim, sentir ansiedade é uma coisa normal. As pessoas demonizam a ansiedade. A ansiedade é uma emoção normal, presente. O problema é quando ela é intensa demais ou quando ela é muito duradoura. Então, é normal a pessoa sentir ansiedade antes de uma prova. Assim, eu diria que é inevitável, é muito difícil. Por quê? A prova é importante para você, por algum motivo. Por isso que você está ali. É de se esperar que você vá sentir algum grau de ansiedade, né? Normal. Então, não se culpe por sentir ansiedade em relação àquela prova. O que pode fazer você te ajudar a lidar com ela? Ponto 1. Confiar no método. Confiar no que você vem fazendo no último mês, nos últimos meses. Então, assim, é importante você ter confiança, construir confiança ao longo do processo. Como que você constrói? Se você estuda direito, se você está fazendo negócio direito, acho que é por isso que a gente está fazendo essa live, é por isso que você está ouvindo, porque você quer saber como fazer. Se você fizer direito, você vê que o negócio funciona. Como que você vai ver? Isso até fala a favor de fazer a revisão, fazer bastante revisão, porque isso te ajuda, te dá confiança. Você estuda do jeito certo, na hora certa, duração certa, aí você faz revisão, você vê, porra, eu aprendi mesmo. Dia seguinte, você vai fazer revisão, você vai lembrar, fala, pô, aprendi mesmo. Com o processo, se você fizer direitinho, você vai conquistando confiança de que o negócio está funcionando. Cara, eu estou estudando, eu estou aprendendo. Eu faço as revisões, eu lembro. Eu faço o simulado, eu lembro. Então, você vai construindo confiança. Isso certamente vai afeta muito a ansiedade, né? Porque a ansiedade nada mais é do que medo. Medo de algo no futuro. Você vai ter algum medo, algum grau de medo, é normal. Se eu tiver caganeira no dia, sei lá, pode acontecer, você comeu um negócio, sinto muito, né? Mas se você tiver confiança de que você sabe, de que você está bem preparado, de que você se preparou junto com o Gustavo, isso vai amenizar muita ansiedade. Boa. Então, isso é um ponto importante de ser trabalhado ao longo do processo. Porque as pessoas fazem muitas coisas sem prestar atenção no resultado. Isso é normal. As pessoas entram no automático, você vai fazendo as coisas, mas não vê o que está acontecendo. Presta atenção no que está rolando. Você está estudando, comecei tal horário, terminei a sessão, pô, eu realmente aprendi a parada, velho. Eu realmente consegui ficar concentrado. Eu consegui. Eu fiz a revisão, lembrei. Amanhã, dia seguinte, lembrei. E você vai se sentindo fodão com o processo. Essa que é a verdade. Se você fizer o negócio direito, você vai, cara, eu sou foda, bicho. O negócio está funcionando. Vai chegar na prova, eu realmente sei. Eu acredito que isso vai contribuir muito para amenizar essa ansiedade. Outra, não mudar a rotina, Gustavo. A minha maior sugestão, não mude a rotina. Porque senão você Mas um parênteses, Andrei. Geralmente as provas são em outro estado. Então é muito difícil você não mudar a rotina. Geralmente a prova é no domingo. O cara na quinta-feira tá viajando já para um lugar que ele nunca foi, geralmente.
bom viajar antes, né? Não deixar para a última hora, até para evitar contratempos. E você ter um tempo para você dar uma relaxada, tentar relaxar, né? Aham. Outras coisas que podem ajudar. Exercício físico, Eu ia você falar isso. fazendo, meditação, caminhada, que eu acabei de falar. É Uhum. uma estratégia. Eu vou até gravar um episódio do podcast sobre ansiedade, eu passo para você se quiser passar. Ah, legal demais. Com certeza eu vou querer. Caminhada pode ajudar. Então, tem várias estratégias não farmacológicas que podem te ajudar a lidar com a ansiedade. Mas eu acredito que essa questão da confiança vai fazer muita diferença. Porque uma das coisas que mais deixa as pessoas ansiosas é, acho que o medo de não conseguir, né? Sim, Então, bom, vou fazer, sim. não vou entrar, não vou tirar nota boa. Só que, cara, se você tem consciência do processo que você fez, consciência é você prestou atenção na parada acontecendo e no progresso. Isso é importante. É até legal ter algum tipo de registro, né, do progresso, para você ver, pô, estou progredindo. Isso serve até como uma estratégia de automotivação. E é uma evidência, né, André? Pô, tu tá fazendo 90% das questões, tá acertando 90% das questões. É uma evidência inequívoca de que você está fazendo a coisa certa. Exato, exato. Essa é a ideia, né? Você tem que prestar atenção no processo, confiar no processo, isso dá muita autoconfiança. E sentir ansiedade é normal, sabe? Eu também sinto, cara. Quando eu vou na véspera. Eu aprendi a controlar. E justamente porque eu uso essas estratégias que eu tô falando, eu falo com o Gustavo, com a galera Instagram, gente, tudo que eu falo ali, eu aplico na minha vida, assim, de fato. Eu falar do paper, da ciência, top. Mas eu enfio na minha vida essas paradas tudo. Quero mais criatividade, quero controlar melhor a ansiedade, quero dormir melhor. Tudo que eu falo sobre isso eu aplico. E essas coisas realmente funcionam, né? Exercício Que físico, bom. meditação, caminhada, porque tem até essa questão do visual, né? Essas coisas podem ajudar. Você pode fazer isso tudo no dia anterior e lidando, né, melhor. Muito Mas bom sim, você falar isso que você faz, André. Eu até gravei um vídeo falando da minha trajetória esses dias. E, assim, o meu lema é ser 100% sincero, né? uhum. E aí a primeira prova que eu fiz para fiscal, eu tinha pouco tempo de estudo ali, eu não minto para ninguém. Meu pai me levou para fazer a prova, porque era um lugar lá próximo de casa, e eu não vou esquecer nunca, eu estava saindo da prova, meu pai estava esperando, eu saí da prova, cheguei no carro e falei, como é que você foi? Eu falei assim, pai, vou passar nessa porra nunca. Mas nunca que eu vou passar nisso, que é muito difícil. Entendeu? Porque o pessoal fica achando que a gente não passa por isso, que a gente não tem ansiedade, que a gente não passa por esses perrengues, né, Andrei? Isso é uma coisa importante de novo, Gustavo, não tem como, cara. O processo como um todo, ele é muito afetado por esses circuitos envolvidos com motivação que a gente comentou. Porque essa questão Uhum. de autoconfiança, você acreditar que você consegue, afeta demais motivação. Afeta muito. Essa dopamina que a gente falou, afeta muito, cara. Quer dizer, a autoconfiança afeta muito ela, né? Então, uma coisa importante de estar atento ao longo do processo, com certeza. E avaliando os resultados, né? Você faz o simulado, vai fazendo as revisões. Boa. Boa ideia se você está bem preparado ou não. E aí eu vou aproveitar esse gancho, Andrei. Tu falou de construir a confiança, mas assim, em 7 anos acompanhando a galera, 98, 99% dos alunos, ou no dia anterior, ou 2 dias antes da prova, ele veio falar comigo e falar assim, Gustavo, tu não sabe o que aconteceu. O quê? Eu descobri que eu não sei porra nenhuma. Não sei. O que você pode pensar nesse processo? É uma insegurança que sempre bate no aluno na semana da prova, na véspera, que ele acha que ele não sabe nada, que ele vai se quebrar. Isso tem a ver com ansiedade, Andrei? Cara, pode ter. Vamos lá. É o seguinte: a nossa capacidade de avaliar, ponto um, Gustavo, a nossa capacidade de avaliar o quanto a gente sabe, ela é muito falha. É muito falha. E dependendo do método que você usa para estudar, vai ser mais ou menos falha. Adivinhem qual que é o melhor método para você conseguir acompanhar o quanto você realmente sabe. É você fazendo essas revisões ativas, especialmente por meio de questionários. Melhor maneira de você... Fazer questionários, galera, fazer simulados é uma forma de você avaliar o quanto você sabe, sim, mas é uma técnica de estudo, é 2 em 1. Agora, e é interessante porque se você pega alunos que estudaram relendo o conteúdo, pega um grupo de pessoas que ficou relendo e pega um grupo de pessoas que leu uma vez, estudou uma vez e depois ficou fazendo questionários. Só isso, não releu. Fazia questionário sobre o tema, né? E se errasse, podia ver o que estava errado, né? Mas a técnica de estudou uma vez, depois ficou fazendo revisão ativa por meio de questionários. Pega esses 2 grupos.
E eu pergunto para eles o quanto eles acham que como eles vão sair na prova. O pessoal que leu, ficou relendo, acha que vai sair melhor daqui uma semana do que o pessoal que ficou fazendo testes. E aí, na hora que eles fazem o teste, adivinha o que acontece? O pessoal que ficou relendo tem uma nota pior. Então, a nossa capacidade de avaliar o quanto a gente sabe, ela é falha. Isso é um ponto. Todo mundo já passou, isso é um ponto. Um outro ponto, todo mundo já passou. Antes disso, por que é falho, né? Como é que o seu cérebro faz para saber o quanto ele sabe? Ele tem que olhar lá a biblioteca, né? Mas para onde que você vai olhar? A biblioteca é muito grande, galera. É muito livro. Você vai olhar para qual seção para você saber se você sabe ou não. Você tem que ter algum direcionamento. O cérebro precisa de alguma pista, algum direcionamento para ele jogar o foco lá, jogar a lanterna lá, para ele ver se tem livro na prateleira ou não. Não adianta você olhar mais ou menos a biblioteca. É difícil você saber quantos livros tem na biblioteca só olhando ela inteira. Você tem que ir para alguma prateleira específica. Então, todo mundo já passou por isso, Gustavo. Véspera de prova. Cara, não sei nada. Eu já passei pra caramba por isso. Ah, não sei nada, não sei nada. Aquela sensação de que você não sabe nada. Mas não é que você não sabe nada. É porque você não está direcionando a atenção para uma memória específica. E aí parece... É como se você não visse nada. E aí você senta pra fazer a prova, aí tá lá a pergunta, e aí você acha o livro. Aí você fala, ah, não, eu sabia. Aí você faz a prova inteira, gabarita a prova. Fala, porra, eu sabia pra cacete, cara. Você achava que você não sabia, porque você não tinha esse direcionamento que perguntas são muito boas em dar. A pergunta ela é legal, porque ela é muito bom direcionar seu cérebro para uma memória. Então, muito cuidado na hora de avaliar o quanto você sabe. A ansiedade pode atrapalhar, porque ela afeta a atenção. Dependendo do quão ansioso você tá. Ela afeta o cérebro, de modo geral, né? Entendi. Esse cara aí é o clássico, né? Pelo visto você é desse, que chegava no dia da prova, eu ia perguntar assim, pô, Andrei, me salva na prova aí. Você fala assim, pô, cara, não sei nada, vou me quebrar. E aí sai a nota, tu gabaritou, né? E a amizade acabou, né? Eu nunca fui... Bom, sei lá, eu me considero um nerd, eu adoro estudar, né? Mas na graduação tinha muita coisa que eu odiava estudar, mas matéria chata pra cacete. E estudava tudo errado, igual todo mundo. Ninguém ensina a gente a estudar, né? Exatamente. Depois você vê que você fez um monte de cagadas, você podia ter se poupado muito tempo. Mas exatamente. Não, cara, às vezes eu chegava e não sabia mesmo. Às vezes mas eu me lembro disso, de muitas vezes eu ter a sensação de que não sabia, e com o tempo eu aprendi isso. Eu pensei, não, eu devo saber. Na hora que eu olhar as perguntas, eu vou saber que eu sabia. Comecei a me ligar disso, e realmente acabava acontecendo. Andrei, vamos tentar ser um pouco mais rápido agora nas respostas, porque tem um monte de perguntas aqui, tem 3 perguntas aqui, e mais algumas aqui muito boas para te passar, viu? Perdão, vou tentar. Vamos lá. Rapidamente, eu descanso no dia antes da prova ou não? Vale a pena estudar no dia antes da prova? Depende da quantidade de conteúdo. Se for uma prova de concurso, eu acho que não. Se for uma Por que não vale a pena? Resumindo, se for uma prova de graduação, acho que vale a pena. Se for uma prova de concurso, acho que não. Qual que é? Descansar, a vantagem é que você não onera os circuitos relacionados à atenção que você vai precisar para ter foco na prova. Você precisa ter foco na prova, e muito. Então, quanto mais você tentar estudar, mais você está gastando isso aí, e é limitado. Tá. Por outro lado, eu estudo, por exemplo, no dia anterior, Andrei, 4 horas. Eu já gastei um pouco que vai comprometer na hora da prova? Não, eu digo no dia, porque se você dormir bem, se você estiver dormindo bem, não estiver faltando sono, porque isso, falta de sono acumula, déficit de atenção acumula. Se você estiver dormindo bem, dormiu uma noite legal, renovou, tá novo. Aí você vai gastar o que você tem disponível no dia ou não vai? Depende. Qual que é a vantagem de descansar? Você está descansado do ponto de vista atencional. Qual que é a vantagem de você estudar? Você coloca informações na sua memória de curto prazo que você vai poder usar ali na prova. Uhum. Mas se o conteúdo é muito amplo de um concurso, o que você vai conseguir colocar ali antes da prova é percentualmente bem pouco, né? Muito pouco, muito pouco. Entende? Eu, particularmente, na minha vida, eu nunca fui de estudar, eu sempre deixei no momento anterior relaxar. O que tá, o que não tá, não tá, porque a atenção é muito importante para fazer a prova. Para você lembrar, você precisa de atenção. Então, cara, eu prefiro não arriscar. Entendi. Não, ainda mais, você pega as provas de auditor, aí geralmente são 2 provas, uma de manhã, uma de tarde. Nossa. Às vezes 10 horas de provas no total. Então... Tá louco. Não dá, cara. As provas dos meus concursos eram bem longas. 5 horas escrevendo.
escrevendo, escrevendo, sem parar, escrevendo. Tem que Entendi. escrever. Quem escrever mais, tira mais. É um negócio... Então, eu não podia me dar o luxo de estar cansado na prova, não, cara. Vamos para a próxima? Vamos. Quanto café eu posso tomar por dia, Andrei? Cara, isso já variou tanto. Essa parte de nutrição é um negócio que varia pra cacete, assim. Porque tem dados que mostram os benefícios, dados que mostram problemas de tomar demais. Por exemplo, eu lembro de um trabalho que mostrava o equivalente a 3 xícaras, você já começava a ter redução de áreas do cérebro relacionada à memória. Mas 3 xícaras como? Pequena, média, grande? Não, xícara, tipo, xícara Grande. 250 ml. Tá. Vai dar uns 100 miligramas. Mas, de modo geral, lembrando da literatura, a dose é relativamente alta. Eu não vou saber dizer o valor, mas é uma dose relativamente alta a dose, assim, para você começar a ter malefício. Beleza. O mais que a pessoa pode ter é prejudicar o sono. Acho que é isso que as pessoas têm que se preocupar mais. Prejudicar o sono da noite. Eu vou passar para você aqui a última pergunta que eu já tinha anotado e agora eu vou começar, depois eu vou passar para as perguntas que a galera fez aqui durante a live. A última pergunta é a seguinte: estudar escrevendo de próprio punho ou estudar digitando no computador? Como eu aprendo mais? Cara, não me lembro de ver nenhum trabalho que comparasse os dois. Talvez tenha, tá? Mas geralmente o que é mais difícil é melhor para o aprendizado. Geralmente. E escrever à mão é mais difícil. Mas isso não quer dizer que você vai aprender mais escrevendo à mão, porque eu posso muito bem escrever sem prestar atenção no que eu estou escrevendo, dependendo do... A questão é o que você está fazendo aqui, ó. Entende? As pessoas... não, tudo bem, num você está assim, no outro você está assim. Mas o importante é como você está trabalhando aqui. Sabe? Por exemplo, tem uma diferença entre você... Digamos que você está assistindo uma aula. Uma coisa é você está assistindo o professor e escrevendo o que ele está falando. Você está praticamente copiando. Outra coisa é você ouvir, tentar entender, apertar pause e tentar escrever da memória. E isso já serve como uma atividade que a gente falou de revisão ativa, né? Você está reativando uma memória sozinho que você acabou de ouvir. Isso já é um exercício. Dá para saber que a gente vai... Dá para saber, André, que a gente está sabendo também onde é que a gente está colocando o livro na biblioteca, fazendo isso? Mais ou menos? Bom, agora eu não sei. Agora eu inventei uma analogia para encaixar em todas as situações. Mas, assim, a questão que eu quero dizer é que o mais importante não é o que você está fazendo com a mão, mas o processo mental que você está fazendo. Perfeito. Então, quer dizer que você pode aprender muito mais digitando, dependendo de como que você está construindo o texto. Uma coisa é, eu ouvi o Gustavo falando uma explicação, aí eu paro e penso, vejo se faz sentido, e aí eu vou lá e escrevo. O Gustavo parou de falar, apertei pause no Gustavo. Apertei pause, penso, falar, faz sentido, vou escrever. Aí eu escrevo, entendem? Isso é muito valioso. Outra coisa é o Gustavo ir falando e eu escrevendo o que ele está falando, as frases, que é o que muito aluno faz dentro da sala de aula. O que vai ser interessante isso? Para te manter prestando atenção, talvez nem tanto, porque para você escrever você tem que prestar atenção. Quando você está anotando, você está dividindo a tarefa em duas. Você está prestando atenção na pessoa e está prestando atenção no que você está escrevendo. Você está dividindo sua atenção. Talvez isso não seja bom. Talvez seja melhor você prestar atenção no professor e depois escrever o que ele falou. Agora, está assim, não, André, só quero anotar porque o professor é ao vivo e depois eu vou ter o material de consulta. Beleza? Nesse caso, mas entenda que enquanto você estava anotando, para a memória, talvez não tenha sido tão bom. Foi bom para você produzir um material que você vai depois estudar mesmo. Entendem? Então, assim, depende muito do que está acontecendo aqui, Gustavo, e da estratégia que a pessoa vai adotar. Excelente. Repara, se é um vídeo é uma coisa, se é uma aula ao vivo é outra. Entende? Se você já tem um material escrito é uma coisa, se você não tem é outra. Então, importante por isso que eu falo que é importante as pessoas entenderem o princípio disso, né? O que a gente quer é que o cérebro ele forme memórias da melhor maneira possível e depois você tem algum exercício de resgatar essa memória, de tentar encaixar ver a relação dessa memória nova com as antigas, isso é fundamental, você encaixar a pecinha no quebra-cabeça. Então, esses são esses processos que fazem diferença, independente se você está escrevendo com a mão ou no teclado. A Ruth perguntou o seguinte: o que foi, André? Ficou claro que é a minha explicação? Ficou, na verdade, escrevendo ou digitando é o de menos. O importante é o processo, né? Perfeito. Resumindo.
o processo mental, né? Digamos assim. A Ruth perguntou o seguinte: como é que funciona o aprendizado nos superdotados? Eles aprendem de primeira? Cara, depende. Assim, para começar, que eu não sei se superdotado é o melhor termo, né? Tem outros termos que chamam de altas habilidades. Eu não sei dizer, não conheço bem a literatura, não sei. É fascinante, muito curioso, mas eu não sei exatamente quais são os processos. Porque tem vários tipos de. Existem tipos de aprendizado. Aprendizado Sim. motor, aprendizado, sei lá, de línguas, aprendizado visual. Tem uns indivíduos savants, né? Que tem autismo, um tipo de autismo, que eles têm uma memória visual absurda. Então, eu imagino que seja alguma coisa relacionada às áreas que processam informação visual. Não sei dizer, assim, o que a gente pode extrair disso para ser aplicável para nós, né? Mas, de um modo geral, essa galera quem tem uma super habilidade, elas têm uma deficiência em alguma outra. Geralmente, quando Uma você tem uma compensação. coisa, você é deficitário em alguma outra. Uma Então, ótima. Vamos para a próxima, pode ser? pode, claro. Então, vamos lá. Ótima pergunta. É verdade que ensinar o que aprendeu ou ajuda a fixar a aprendizagem? Sim, Gustavo, sim, né? Basicamente como eu venho estudando a principal técnica que eu uso para estudar, que é os meus objetivos para minha realidade, é essa. Eu leio, seleciono, dou uma grifada e geralmente isso é transformado em algum conteúdo que eu vou ensinar, que eu vou explicar. Então isso é muito comum na minha. Agora, de novo, o importante é o processo que está acontecendo no meio. Por quê? Eu poderia, por exemplo, o Gustavo está falando um conteúdo, eu vou lá ficar anotando, né? Anotei lá as coisas que o Gustavo falou, aí eu ponho num slide, aí chega na aula eu leio o que está no slide, entende? Eu posso dizer que eu dei aula. Só que do ponto de vista mental, isso foi um processo muito pobre. Muito pobre. A informação não foi para cá, ela foi para o papel. E na hora que você foi passar para a pessoa, não veio daqui para o aluno, foi do data show para os alunos, que é o que muitos professores fazem hoje em dia, né? Verdade. O professor não sabe o conteúdo, se tirar o conteúdo do slide. Não está aqui mesmo, né? Está uma parte aqui e uma parte ali no slide, né? Então, assim, depende do processo, né? Mas dito em linhas gerais, sim, porque para você ensinar, você tem que colocar a informação, você tem que encaixar ela no que você já sabe, e aí você tem que processar isso a ponto de conseguir explicar para alguém, e aí você vai explicar. Então, olha só, você fez o que a gente falou que tem que fazer, você tem que botar a memória, tem que encaixar ela lá com as outras, aí você tem que colocar atenção para achar ela e depois colocar ela para fora de novo. É um processo, do ponto de vista mental, né? É muito bom para aprendizado. O seu cérebro vai falar assim, puta merda, essa informação deve ser muito importante. Ele colocou, teve que achar e ainda achou para falar para alguém. Explicar. Deve ser uma informação importante pra cacete. Vamos colocar essa porra aqui. É capaz de ele colocar até largar um pedacinho de pão até o livro para lembrar como é que chega lá, né? Basicamente isso. Situação estressante, né? Tipo, eu tenho que estudar porque eu vou dar uma aula para medicina com 100 alunos. Já passei por isso, né? Porra, o aspecto emocional vai indicar a química, que é a mudança química que é gerada pela emoção enquanto você está estudando, enquanto você está tentando lembrar. Porque daí você está preparando a aula, você tem que ficar, pô, como é que eu vou explicar isso? Aí você, pô, como é que é mesmo aquele negócio? Aí você volta, aí você revisa. Cara, isso aí para o cérebro é o suprassumo. É o suprassumo do aprendizado. Tanto que as coisas que eu dei aula é muito difícil eu esquecer. Muito difícil, assim, porque você teve esse processo do ponto de vista neural muito rico. Se você passou por tudo, colocou, encaixou, resgatou sozinho, você tem que lembrar sozinho para falar, né? Para falar. Agora, se você usou o slide, não precisou resgatar, um exemplo, você botou a informação no slide, isso é muito pobre. Seu cérebro não tem por que guardar aquela informação que está no slide. Por que eu vou guardar, né? A Sabrina perguntou o seguinte, Andrei. Geralmente os alunos para os concursos de auditoria, concurso de auditor, eles estudam ali umas 8 horas por dia, tá? O aluno que está só em função de estudar, fazendo 8, ou 6, ou 10 horas por dia, é interessante ele tirar um dia da semana de descanso ou é melhor que ele estude todos os dias, inclusive sábado e domingo? Gustavo, eu não conheço a resposta para essa pergunta, acho que ela não existe. Então eu vou especular com base no que eu sei de todo o processo, né? Existem vários tipos de descanso. Do ponto de vista de descanso dos circuitos envolvidos com atenção, formação de memória, se você dormir bem, tá ok.
Entende? Você está renovado todo dia. Beleza. Mas existem descansos que precisam ser levados em consideração, que é do ponto de vista, vamos colocar aqui, emocional, né? Porque quando você está numa rotina dessa, é comum você se privar de coisas que você gosta, que você queria fazer. E isso gera estresse, isso gera ansiedade, isso gera estresse, isso tem um certo custo e tem que ser levado em consideração. Então, existe esse tipo de descanso que eu didaticamente chamo de emocional, que eu acho importante levar em consideração. E aí, nesse cenário, é importante você ter é, algum momento, não necessariamente um dia inteiro, mas algum período que te permita fazer coisas, outras coisas que te dão prazer, especialmente. Se você priva uma pessoa, Gustavo, de coisas que geram prazer, a pessoa fica doente. Uhum. E provavelmente estudar não é algo que para mim, gera prazer. Então, eu não tenho tanto esse problema. Estudar para mim é prazeroso. Ler um livro sobre sonhos para mim é prazeroso. Então, eu tenho menos esse problema. Mas quem está fazendo para concurso não é prazeroso. Curte, né? Então, a pessoa ela acaba se privando de coisas que geram prazer para ela e isso tem um custo que a pessoa pode acabar. Então, é importante ter. Eu tiro, às vezes, algum dia para descansar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Gustavo. Eu faço divulgação, né? Eu adoro ensinar, adoro falar, mas eu não gosto de mexer no Instagram. Não gosto. Eu não gosto de Instagram. Não gosto de rede social. Então, para mim, isso é custoso. Que eu estou começando a fazer uma coisa que eu não curto tanto. E eu percebo que se eu mantenho isso muito tempo, uma hora eu estou de saco cheio. Mas não é porque eu estou cansado fisiologicamente, eu estou cansado daquela atividade. Entendi. Eu tenho que sair dessa atividade. O mesmo vale para estudos. Então tem isso, né? Do ponto de vista fisiológico, dormiu bem, tá ok. Mas levando em consideração a nossa necessidade de prazer, inclusive, de interação social, a gente tem que ter tempo para essas coisas também. E aí, uma semana, uma tarde, pelo menos, uma manhã, alguma coisa, né? O que eu falo muito com meus alunos é o seguinte, Andrei. Ele fica atento ao desempenho dele. Se ele perceber que o desempenho está começando a cair com frequência, diariamente, é porque ele está estafando. Tem alguma coisa errada ali, né? Sim, com certeza. É um modo de mensurar, né? O João perguntou o seguinte: dormir 6 horas bem dormidas é prejudicial ou tem que ser 8 horas? Tem que ser 7, nenhum nem outro. É pelo menos 7. 6 é pouco. Dormindo mesmo, né? Porque se você falar que você tá na cama 6 horas, você não vai dormir 6 horas, você vai dormir menos que 6 horas. Dormindo mesmo 6 horas, eu vou chutar assim, eu chamaria de razoável. É melhor que menos que 6 horas, mas o ideal seria a partir de 7. Outra coisa, Gustavo, 7 é o mínimo. Talvez 7 também não seja o suficiente. Dependendo do que você está vivendo, dependendo do que está rolando. Se você trabalha o dia inteiro e estuda de noite, é provável, é possível e provável que você precise de mais horas de sono. Entendi. Você está se desgastando. Talvez você precise de... A janela do sono tem que ser mais que 7 horas. Tá? Temos só mais 1 hora, 1 minuto e 50 de live. Bom, acho que não vai dar mais para fazer pergunta, até porque eu quero tirar um tempo para te agradecer, André, por ter topado participar, ter dado essa aula para gente aí de neurociência, tudo baseado em ciência. Nossa, não consigo nem imaginar um conteúdo melhor para meus seguidores. Queria de coração te agradecer, cara. Obrigado, Gustavo. Eu não sei se eu comentei durante a live, né? Mas para quem tiver interesse, eu acabei de lançar um curso chamado O Super Cérebro. E todos esses tópicos fundamentais para o aprendizado eu vou abordar nesse curso. São 5 módulos. No primeiro eu vou falar sobre sono, tal sono, como dormir, como saber se está dormindo bem, o que fazer para dormir melhor, como organizar. Eu vou falar de soneca, quando tirar, como tirar, os benefícios, malefícios da duração da soneca. Segundo módulo eu vou falar sobre timing, o horário para fazer as coisas, quando começar a estudar, quando parar, quando colocar atividade física, quando colocar soneca, qual o melhor horário e tudo mais. Terceiro módulo, motivação, que eu diria que é talvez um dos módulos mais importantes, talvez, do curso, porque é muito difícil, cara. Gustavo, você talvez por experiência saiba disso. É muito difícil o negócio funcionar sem motivação, cara, muito. E eu vou falar o que é, da onde vem, o que a gente precisa fazer para conseguir ter motivação, manter a motivação, estratégias para os dias que não estiver tão motivado, que acontecem. Quarto módulo é sobre foco atencional, o que é, quais são os
tipos, como controlar, como ter um super foco, sem precisar tomar café. Você não precisa tomar café nem nada para ter um super foco, galera. 15 segundos, Andrei, E para acabar a live. o módulo é memória, esquecimento e técnicas de estudo. Vou falar sobre isso que a gente falou aqui mais um pouco. Grifar, fazer resumo, revisão ativa, quando fazer, como espaçar, como organizar.